Oi, gente, tudo bem? Chegando com mais um Moda Importa. Nas redes sociais você nos encontra no Instagram, não tem Twitter, não tem Facebook, só tem Instagram, não tem Pinterest, não tem LinkedIn, aliás, é um fracasso na minha vida no LinkedIn. Eu sou o Luciano Potter, esta aqui é a Marcela Loirezon. Tudo bem, Marcela? Como estamos? Oi, tudo bem? Não temos também newsletter ainda? Teremos? Isso a gente vai ter, isso a gente vai ter, é verdade, a gente tem. Mas aí que a gente tem é parceiros comerciais, a gente tá feliz da vida porque hoje tem estreia de mais 2 parceiros comerciais. A gente tá aqui juntinhos com o Dvoskin Cooks desde o programa 0, né? Do projeto Moda Importa. Desde a ideia Moda Importa, né? A Dvoskin Cooks fechou com a gente. Água da Pedra entrou logo em seguida. A gente fica muito feliz com isso também. E agora a gente tem a chegada de mais 2 potências aqui no sul do Brasil, porque você sabe, você que gosta do Moda Importa deve ficar feliz que tem parcerias junto com a gente aqui, porque a gente tenta misturar, né, as pautas das parcerias com as pautas do Moda Importa, porque sempre tem algo a ver com eu sempre falo dessa no bom sentido petulância do nosso programa, né, de mostrar que moda realmente importa, e que ela é muito mais rica do que a gente imagina, né? E a gente vai colar aqui duas lojas, 2 empresas, 2 ideias que são aparentemente diferentes, mas que de alguma forma linkam com várias tags que o Moda Importa, né? Exatamente, que o Moda Importa traz pra gente. Então, eu apresento uma e tu apresenta a outra, tá, Marcela? Porque elas estão diretamente linkadas com as nossas vidas. Então, além de Dvoskin Cooks e Água da Pedra, e sempre lembrando que estamos, né, junto no guarda-chuva com Still The Look, essa potência de conteúdo da moda aqui no Brasil. A gente tá saudando a chegada do Grupo IESA com a gente. Todas essas parcerias também envolvem, né, de alguma maneira as nossas redes sociais, então o Grupo IESA está com a gente aqui. A gente fechou, que parece aquelas coisas de jogador, né, um contrato de 3 meses, e cada mês a gente vai tratar de um tipo de carro que tem muito a ver com moda, sustentabilidade, sempre o design está dentro disso aí, né, e vocês vão ver o quanto o mundo da moda se mistura com o mundo automotivo, ainda mais porque neste mês a gente vai falar de uma máquina chamada Volvo XC60, né? Vocês cuidem das nossas redes sociais também, que vai ter muito material de vídeo também. As coisas meio que se misturam aqui no Moda Importa. Então, Grupo IESA, muito obrigado, Renato, Thiago, toda a turma IESA, né? Pela companhia com a gente aqui, por topar estar próximos da gente aqui, né? Pela confiança. A gente fica muito feliz aqui também de falar, de dar itens, né? E a gente vai desenvolver nesses 3 meses aqui durante o Moda Importa o quanto também esse mundo automobilístico está próximo, né, de alguma coisa com a moda. Então a gente vai começar com a XC60, no caso a plug-in híbrida, né, que mistura gasolina com energia elétrica, se liga na luz, né, e a gente vai contar mais um monte de coisa sobre segurança, cinto de segurança, sustentabilidade, design, a gente vai misturar esses assuntos. Grupo IESA está com a gente. Fecha só se alguém por acaso mora no Rio Grande do Sul e está em dúvida do que é o Grupo IESA, só nos faz assim, resumir em uma frase. Quem são eles? Bom, o Grupo IESA é uma das maiores concessionárias do sul do Brasil, né? Eles têm, o Grupo IESA é um guarda-chuva que tem BMW, Volvo, vamos lá, deixa eu lembrar aqui, Fiat agora, né? E mais um monte de marca. Nissan, Fiat, e aí vai. Desde supermarcas até carros, é isso aí. Então é isso aí, Grupo IESA, né? Grupo IESA tá com a gente, muito obrigado por essa parceria, a gente fica muito feliz da vida, e acompanha nas nossas redes sociais, que vai ter material exclusivo em vídeo também. E também temos a honra de receber Viva Bartzen, uma loja de móveis planejados que está com Bartzen, esse grupo, essa indústria fortíssima de mobiliário de Bom Princípio, cidade próxima de Porto Alegre, uma potência também de produção e de indústria, e aqui em Porto Alegre com a loja Viva Bartzen, que é quem está diretamente conectada conosco, ou seja, estamos também falando de design, estamos falando de arquitetura, estamos falando de bem viver, estamos falando de melhorar a sua casa, o seu lar, o seu entorno, né, e também, lógico, trazendo isso para o como se relaciona com o Moda Importa, com todas essas questões de estética, todas as questões de tecnologia que a Bartzen trabalha fortemente. Então, bem-vinda, Viva Bartzen, aqui conosco também nesses 3 meses. Esse é o nosso timaço aqui, montado por Dvoskin Cooks, Água da Pedra, Grupo IESA e Viva Bartzen, né? Muito obrigado pela parceria. Isso afeta completamente a nossa vida, que é o que a gente tenta fazer com moda, quanto a moda afeta a nossa vida, né? O hall de empresas aqui, abri aqui o site do Grupo IESA, BMW, Mini Cooper,
Volvo, Harley Davidson, Jeep, Fiat, Nissan e Renault. Né? Fora tudo que tem de seminovos, né? E aí vira realmente uma multimarcas. E a Viva Bart, assim, nós vamos fazer uma coisa meio GNT, meio aqueles programas que tem americanos, assim, uma super transformação aqui em casa, que vai mudar a nossa vida e a vida dos guris, e a Viva Bartzen vai tocar esse projeto muito lindo com a gente, certo? Bom, vamos lá! O que está rolando quando estamos gravando este episódio no dia 4 de agosto, lançado no dia 5 de agosto de 2021? Para mim, o evento mais legal do mundo chamado Olimpíadas. As Olimpíadas, elas afetam a minha vida desde que eu sou muito, muito pequenininho. A minha primeira Olimpíada que eu acompanhei de verdade foi as Olimpíadas de Seul, então eu comecei na madrugada. Contei uma história para Marcela que em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, eu comprei uma televisão pela internet, fiz um esforço tremendo, dividi em 14 vezes e a televisão veio quebrada. E aí eu tive que devolver a televisão e eu não consegui a televisão a tempo. Não vou falar a marca, né, porque que me atrapalhou a vida naquilo lá. Então eu olhei uma Olimpíada, tirei férias para ficar de madrugada vendo as Olimpíadas, né? Agora eu tô dando umas espichadas, né? Ontem eu fui dormir às 2h. Não tá de férias, mas tá não tô de férias, né? E hoje meu trabalho também me obriga a ver os Jogos Olímpicos, então eu junto trabalho com diversão. E aí o Moda Importa fez uma provocação que eu sempre achei legal de alguma maneira, assim, mas eu e a Marcela, a gente tentou, eu e a Marcela, a gente tentou fazer aliás, parabéns dando a Marcela medalha de ouro em natação, em maratona aquática, né? A gente fez um compêndio aqui de material para tentar trazer o que tem de moda e o que interessa em cima disso, o que se envolve, né? E o quão legal são essas coisas, né? Tipo assim, a gente consegue ver mix de marcas, por exemplo, assim, a roupa oficial da França coloca dois animais, né? Coloca o jacarezinho e o galo. Ou seja, tem Lacoste e Le Coq Sportif, entendeu? Então, a Austrália tem a ASICS praticamente em todas as modalidades. O Brasil se mistura em um monte de coisa. Quando os atletas brasileiros vão para o pódio receber uma medalha, eles usam uma marca chinesa chamada PIC, que cada vez cresce mais no mundo dos esportes. Eu não conhecia ela muito bem e dei uma lida sobre isso. Os Estados Unidos tem Ralph Lauren, tem mais um monte de marca, e dependendo da marca. Por exemplo, assim, o Brasil skate brasileiro, medalhista, né, com 2 medalhas de prata até agora. Hoje de madrugada vai ter o masculino no parque, que eles chamam, né, a Fadinha e o outro menino, que me foge o nome aqui, os 2 medalhas de prata, eles disputam com Nike. A Nike assina, porque a Nike tem um selo que é a Nike SB, que é skateboarding, né? E eles assinaram as roupas do Japão, da França, dos Estados Unidos e do Brasil, né? Então tem um macacão lindo. Ontem uma menina de 12 anos de idade ganhou uma medalha de prata no parque, e ela tava com um macacão, assim, grandão, da Nike. Então tem muita coisa ali. A gente começou a dar uma estudada e ver que tem muita história, Marcela, muita coisa envolvida em cima disso, né? E a gente acabou de descobrir uma história maravilhosa. Tu acabou de ver os vídeos aí, né? E tem uma história muito legal com a Libéria. A Libéria tem 5 atletas nas Olimpíadas. Só 5 atletas. Onde é a Libéria, Luciano? A Libéria é na África. Aula de geografia. Na África, né? Um dos primeiros vencedores do prêmio de melhor jogador de futebol do mundo foi um liberiano chamado George Weah. Só que a Libéria é tão frágil assim, nos esportes coletivos e individuais que ele nunca jogou uma Copa do Mundo. Né? Então foi a primeira vez que eu acho que a Libéria realmente explode para o mundo, né? Nesse sentido, assim. Mas ela tem uma continuidade, digamos assim, uma história de guerras civis, né? Bastante dizimada e machucada, um país, enfim, sofrido, digamos assim. Além só para ter uma ideia, essa força. O George Weah, ele é hoje presidente da Libéria. Ah, é? É tipo o Romário, presidente, o Ronaldo, presidente, né? O Neymar, daqui uns tempos, presidente. Bom, o Romário é o senador, né? A gente teve Romário senador, teve Darley, quem sabe um dia, mas enfim. O que tem a Libéria nessa Copa? Além dessa Copa, olha eu falando Copa. Só para tu ver, eu só quero também abrir esse parênteses. Entre a gente tem esse momento assim, tu vai ver as Olimpíadas, então eu vou ver a minha série favorita. E eu, assim, sou super apoiadora, acho que é incrível, um grande momento, mas eu não sou a pessoa que senta para assistir as partidas, eu não sou a pessoa esportista dos jogos coletivos, mas tem alguns esportes, eu sou da que vibro junto, gosto, só que o Luciano implica comigo, porque ele diz, senta aqui para olhar, olha o Brasil no vôlei, eu não gosto muito, e as pessoas tô vendo aqui, amigas que estão me assistindo, minhas colegas de colégio, podem comprovar o quanto eu fugia dos esportes. Então, assim, eu gosto do momento, né,
da junção de países competindo em torno, ou competindo pelo esporte, de quanto aquilo movimenta. Também o outro parênteses que eu queria fazer, que me chamou a atenção, primeira coisa em termos de marca e de Tóquio 2020, a gente está vendo Tóquio em 2021, eles optaram por manter Tóquio 2020, né? Isso porque, óbvio, não precisamos explicar, mas se por acaso alguém for ver isso vindo de Marte, estávamos no ápice de uma pandemia em 2020, as Olimpíadas foram postergadas para esse ano, mas e por que eles optaram por manter Tóquio 2020? Qual foi a explicação, Luciano? É a explicação de marca, na verdade, né? Exato, uma explicação, né? de inteligência. Um nome forte de gasto já, né? Porque sabe que por exemplo, na imprensa, nem todo mundo pode usar a palavra Tóquio 2020, Olimpíadas, é uma marca registrada, Jogos Olímpicos. Né? Exatamente, né? Exatamente. Os próprios anéis olímpicos, né? Todos é uma marca registrada. Então, de novo, falando aqui de branding, né? E de marca, de por que a gente está vendo por todos os lados nos fundos das telas, de todas as partidas, ou enfim, dos campeonatos, do que está acontecendo ali, Tóquio 2020. E aí, voltando à Libéria, né, este país sofrido, temos um senhor estilista que se chama Telfar Clemens. Telfar Clemens. Corrige meu. Não, sabe por que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu vou dar uma dica jornalística, né, pra galera quando tá com dúvida de algum nome. Vai lá no Google, no YouTube e bota, né, o nome da pessoa e bota interview, porque sempre tem alguém chamando essa pessoa. Então, por exemplo, aqui, quer ver uma coisa? Ó. Isso é ele explicando, ó. So I always see people posting his bag. Né, como é que surgiu e por que a gente vai contar essa história. Entende? Mas aqui eu acho que aparece melhor, Marcelo. Tá muito baixinho. Então não tá rolando, meu bem, tá muito baixinho e... I'm Telfar Clemens. I'm Telfar Clemens. O Telfar Clemens nasceu na Libéria, porém mora e trabalha nos Estados Unidos já há bastante tempo, né? Mas é, sim, nascido neste pequeno país. Ele foi chamado pela equipe para criar esses trajes da equipe da Libéria. E o que eles disseram para ele? Enlouqueça. Vá e enlouqueça. Só que eu acho que para a gente poder falar um pouco dele e trazer, antes de mostrar os trajes, de mostrar as roupas, de mostrar os uniformes, é falar um pouco da história dele como estilista, né, nos Estados Unidos. Ele criou uma bolsa, aliás, ele criou várias outras coisas, ele tem uma marca registrada, assim, pelos seus cortes transversais, pelos seus recortes, que aparece um pouco de pele, um pouco de tecido, e já em 2017, se eu não me engano, ele ganhou o estilista de acessórios do ano pelo CFDA, que é o conselho, na verdade, de moda, né, dos Estados Unidos. Esse já falando de Olimpíadas, para quem está nos vendo no YouTube, aqui temos uma imagem, mas para mim, essa aqui, ó, é a mais icônica. Olha só, isso mesmo, este corredor com esse traje, que assim, gente, a gente viu a corrida, por acaso, tá? Eu não tinha feito a associação com o Telfar, e quando a gente olhou, eu falei, Luciano, olha essa roupa, isso é demais! E agora, fazendo esse link com Olimpíadas, eu descobri que sim, ele sim, ele está usando a roupa do Telfar Clemens. E aí, o que acontece? Ele criou cerca de 70 peças para essa pequena equipe, como o Luciano falou, de 5 atletas. E a grande estrela é o Emmanuel Matadi, que é um dos grandes, né, do atletismo, digamos assim, né, na Libéria disparadamente. Foi ele que a gente viu correndo? Sim, foi ele. Então, com essa roupa, este corpo, né, ultra definido, porém, super inovador, né? Numa roupa muito inovadora. Então, ele criou leggings, shorts, calças, blusas de corrida, essas blusas super justas, e ele deu nomes muito particulares para as roupas, assim. Tem um short super curtinho que ele colocou para ele mesmo, para o Emmanuel, com uma regata, assim, e um short colado escrito Libéria atrás, e ele chamou de All Shorts. O outro, ele criou roupas de gala para a delegação, inspirado nas túnicas, né, nas vestes que
a Libéria usa tradicionalmente, que os homens da Libéria usam tradicionalmente também. Então, assim, tem toda a questão de reinventar um traje típico, mas com uma pegada ultra inovadora, já trazendo de novo esse background dele, que era o que eu acabei não complementando. Eu falei dos cortes transversais, que é uma marca registrada dele, mas ele também estourou muito fortemente com uma bolsa que está esgotada, que está sempre esgotada quando é lançada, que é uma tote bag, eles chamam de a Birkin de Bushwick. Bushwick é um bairro do Brooklyn, né, em Nova York, que super também inovador, muito ligado à cultura rapper, e fica para lá agora me faltou o primeiro bairro ali do Brooklyn, na entrada. Bushwick é mais além. É mais além. É mais para dentro, digamos assim, do Brooklyn. Então, imagina, a Birkin de Bushwick, o que isso significa, né? É uma Birkin, não é uma Birkin, é a bolsa dele, do Clemens, mas uma bolsa ícone para aquele grupo de pessoas ou para quem consome esse tipo de produto. E essa é uma tote de couro em vários tamanhos e muitas cores, vestiu, essa bolsa andou por todas as celebridades. A Oprah disse que era a bolsa que ela estava mais usando recentemente e virou esgotada completamente, daquela coisa de ser lançada e ser vendida em segundos, toda uma coleção. Então, um item de desejo. E aí, nesse bolo de ganhar o estilista do ano, de acessórios do ano, criar agora essas peças para as Olimpíadas, também no meio disso ele já tinha participado do baile do Met, do Metropolitan, naquele ano que eu acho que foi também 2018, 2017, que era Camp, o tema. Ele está super inserido num meio de design, né, muito forte nos Estados Unidos de estilismo, e recriou peças de esporte. Eu acho que a gente podia trazer aqui, na verdade, essa temática talvez maior, sabe? Para não falar só dele, porque, afinal de contas, sim, ele é um assunto muito rico, mas a gente tem exemplos de muitos países sendo representados nas Olimpíadas de diferentes formas. Sim, por favor. Não, segue. Não, e eu acho que, como tu falou antes, a gente tem símbolos, né, dos países. A França usando Lacoste e Lecoq Sportive, está trabalhando com duas marcas muito icônicas do país. Armani na Itália, sempre fazendo os fardamentos mais italianos, né, das Olimpíadas, porque, sabe, tipo assim... Ralph Lauren nos Estados Unidos, ó. A mesma coisa. Os americanos têm uma marca americana França. chamada Swings, da Kim Kardashian, pode ser? É Swings que se chama? O nome da marca? Não é... Ai... Skins, né? Ela também, para as mulheres americanas, em quase todas as modalidades, ela também, porque as roupas são apertadas, né? Cor da pele ou branca. Na verdade, elas não são roupas, elas são modeladores e sutiãs e segunda pele, né? Exatamente. Tipo também underwear, assim, né? Underwear, exato. Então tem a Kim Kardashian nas Olimpíadas, né? E ela foi convidada pelo time dos Estados Unidos para isso. As mulheres pediram, né, as marcas dela e ela sentiu. E aí tem uma ligação na casa dela, né? Porque o padrasto dela, hoje madrasta de alguma maneira, né, foi campeão olímpico. Né? Então, e ela disse que viveu muito isso, assim, do esporte, né? E os Estados Unidos são potência mundial, né? Há muito tempo nos esportes. Hoje, junto com China, Japão tá indo muito bem nas Olimpíadas, né? Mas a potência, a trinca sempre, geralmente, é China, Estados Unidos e Rússia, na época da União Soviética, mais pesado ainda, né? Então é interessante de ver. Mas a gente deu de cara, e aí a gente até deixa uma dica aqui de um episódio muito legal que a gente já tinha visto, a gente acabou de rever, de uma série chamada... como é que explica? Explicando. A da Netflix. Explicando. E os episódios, cada episódio tem o seu nome complementar, né? E é muito legal, porque eles fazem uma pesquisa muito legal, assim, de imagens, e o texto é muito bem adequado, porque eles contam a história das roupas esportivas, né? E a gente para assim, mas roupas esportivas, é um episódio mostrando, né, roupas esportivas, e aí eles dão assim, tipo assim, aquilo que nós dois invejamos aqui, e um sonho que o Moda Importa pudesse dar a cada episódio, que é a complexidade em cima disso, né? Um episódio sobre roupas esportivas, beleza. A complexidade é gigantesca, e aí vai assim, vamos tentar fazer um histórico, né? O que acontecia antes? O que acontecia antes no mundo é que tinha muito mais gente que trabalhava muito
né? E gente que não precisava trabalhar. As pessoas que não precisavam trabalhar tinham mais tempo vago, porque ou tinham trabalhadores ou tinham escravos. E eles tinham mais tempo vago, por isso que os primeiros esportes do mundo são esses esportes de elite. E mesmo os que se tornaram hoje esportes absolutamente mundiais, como futebol, né? Ele era jogado por pessoas mais ricas. O futebol até quebra de alguma maneira, lá há 2 séculos, né? No finalzinho do século XIX, isso porque ele adentra nas indústrias. Então, os trabalhadores, as empresas começaram a trocar trabalhadores porque fortalecia o time de futebol deles. Né? Então, meio que o futebol já começa assim, né, com isso. A chegar na classe média, né? A gente tem quase todos os grandes times brasileiros saíram disso, saíram da indústria. A mesma coisa acontece na Argentina, né? Tem muitos times na América do Sul com nomes ingleses, porque as fábricas eram inglesas aqui. Né? Então a gente encontra alguns times assim, né? A gente, por exemplo, assim, tem um super time aqui na América do Sul chamado River Plate, que é uma tradução errada de Rio da Prata. Né? Porque seria Silver. Não sabia disso, nunca tinha me dado conta. Silver River, mas aí colocaram plate, assim, né? Naquela balaca, né? E assim vai. Então alguns super esportes muito populares antes eram da elite. Mas o que começou a acontecer? Com a tecnologia entrando na indústria, a carga horária semanal de trabalho começou a cair. E as brigas também, né, dos movimentos, enfim, organizando os movimentos sindicais e coisa para dar carga horária máxima, né, de trabalho. Isso é Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, né, começa com uma carga de trabalho muito pesada, o homem sai finalmente do campo e vai para as cidades, porque a indústria estava ali, e aí, conforme os anos vão passando, vai caindo a carga horária e vai tendo tempo de sobra. Com o tempo de sobra, tempo livre, né? Como a gente está falando como 1920, 30. As pessoas se vestiam como as pessoas se vestiam em 1920 e 30. Os homens de terno e as mulheres com aqueles vestidos, aqueles espartilhos, aquelas roupas muito apertadas. Não, já não mais. A mulher já estava inclusive... Sim, mas a modelagem era pressionada, assim, né? A roupa não era folgada. Não era folgada, mas nos anos 20 foi justamente quando a mulher começou a experimentar o lânguido, o vestido solto, mas, de novo, cintura para baixo. Tá falando... Não, pensa nos vestidos Midnight in Paris, é o vestido todo lânguido, sem nenhum corte, as mulheres estavam experimentando, a gente tem a Chanel lá, brincando com o jersey, colocando calça na mulher já nos anos 20 e poucos, mas, de novo, falando de uma classe rica e dominante, né, o industrial, a mulher industrial estava, sim, usando macacão e uniforme, né, não tinha o acesso a muita variação da roupa. A moda estava sendo experimentada por uma classe dominante. Tu tá falando do espartilho de coisa naquela outra, quando efetivamente o esporte começou a tomar o tempo livre de quem tinha, que ali antes, ainda final de 1800 e pouco, antes nos anos 20, elas já estavam numa outra silhueta. Aliás, é um rompimento de silhueta nos anos 20. E aí, com esse tempo mais livre, as pessoas começam a praticar mais esportes, independente da sua grana. E aí, as roupas, terno, fracs, sei lá, né, para os homens. Lã. Né, para nadar. Imagina como é que se nadava com lã. Vocês já botaram uma lã dentro d'água para ver o que acontece, o peso, né? Não tinha como fazer isso. E aí, o que acontece? As pessoas começam a buscar algodão, mais conforto, né, em todas as peças, e assim as roupas esportivas começam a sair da academia, que começaram a existir naquela época, né, começaram a se criar nas cidades as academias de ginástica, digamos assim, né, o peso e essa coisa que a gente conhece hoje, e aí começa a invadir um espaço, e aí a gente tem primeiramente que lidar com o tecido, Marcelo, e os tecidos ou eles eram saídos dos animais, ou eles eram saídos dos vegetais, era assim que a gente fazia, né? Aí a gente já tá indo, só para tentar contextualizar, já que a gente está tentando fazer explicando aqui verbal, né? Eu digo sem edição de vídeo, sem nada, sem ilustrar, a não ser com a nossa voz, né, para as pessoas. Fazendo essa timeline, a gente já está indo para os anos 50, os anos 60. E aí sim, a mulher estava de volta. Pensa que no meio disso a gente teve guerras, a gente teve. Tá saindo de uma Segunda Guerra. Ali, anos 50, a mulher tá, sim, ainda com uma silhueta, volta para uma silhueta extremamente feminina, feminina como visto, né, de cintura marcada, de saia. Aí os anos 60 ainda estão nesse clima, e aí tem um outro advento que coloca o esporte na casa das pessoas, que é a TV,
né? Exatamente, porque a TV começa a dar liberdade, primeiro para se descobrir os grandes esportistas, né? E aí a TV, olha só, a junção de TV e roupas esportivas dão um grande avanço de classe e de gênero e de cor na sociedade. O esporte, junto com a televisão, começam a criar ídolos pela sua competência esportiva e fica insustentável para o dono de um clube que não gosta de negros, né? E a criação de clubes que tem mulheres, porque para ser uma potência olímpica você precisa ter mulheres potentes nos esportes. O Brasil, nessa Olimpíada, até agora, tem mais medalhas femininas do que masculinas, por exemplo, né? E as grandes potências mundiais têm muitas mulheres como as melhores do mundo, ou entre as melhores do mundo. Então, o esporte com a TV começam a invadir e as roupas de esporte precisam ser mais confortáveis. Porque a alma de tudo é isso. Eu não consigo nadar com lã, como se usava antes, porque a lã passa a pesar 4 quilos no meu corpo. Né? Capaz de eu afundar carregando isso, né? Eu não consigo correr com uma roupa mais apertada e não elástica, que nós já vamos chegar nessa parte também, né? Exato. Então, essa junção de várias coisas que a gente vai começar a entrar agora, que é a fibra artificial, a televisão e os esportistas rompem barreiras e modificam a sociedade em si. Por exemplo, no começo da NBA, tinham 3 negros na liga, né? Imagina. E aí hoje quase a maioria dos clubes da NBA tem mais negros do que brancos. Né? E a NBA está passando por uma outra transformação agora, Marcela, nos últimos tempos, que é a internacionalização da marca. O melhor jogador da NBA esse ano é o Giannis Antetokounmpo, um grego. Entende? Trazido da Grécia para jogar na argentinos já fizeram sucesso, né? Tu viu um argentino jogar no Spurs, por exemplo, junto comigo naquela noite lá, né? O Ginóbili, por exemplo, né? Não lembro. Tinha uma época que os atletas não podiam jogar NBA e jogar para suas seleções. Por isso que o Oscar não foi para a NBA, por exemplo. Então a NBA se abre também para essa, mas não é isso que a gente vai falar hoje. A gente está falando de tecidos, esporte, o quanto isso é importante para tudo na sociedade. Mas aí tem uma revolução, porque as pessoas começam a usar roupas esportivas e elas apresentam alguns problemas, né? Tem uma coisa que eu acho que também é um marco ali antes, a gente estava falando da lã, do algodão, os tecidos naturais. Aí, esses tecidos são os que estão sendo usados para a prática do esporte, porque afinal de contas é o que se tinha. Primeiro, lá treinando com o seu colete, não, isso era inviável. Então, eles foram tirando as camadas, até que as mulheres separadas, homens e mulheres ainda separadas, isso sim, anos 20, separados nas academias, né, sem misturar os gêneros, as mulheres podiam treinar com praticamente aquela roupa de baixo, treinar, né, fazer os seus, malhar, fazer os seus exercícios. Isso foi evoluindo, como a gente falou, chegou na TV, esses atletas viram ídolos, viram de alguma forma celebridades, e o que eles precisavam para praticar um esporte de ponta era do desenvolvimento desse tecido. Aí, só para dar um exemplo, tá? A gente falou aqui, lá no começo de Moda Importa, de Lacoste, de como Lacoste criou a camiseta, um algodão, mas como ele desenvolveu aquela fibra para o tênis, né? Para ser uma camiseta adequada. Claro, ainda com a gola, a gente tem em esportes como o tênis, o próprio polo, um outro tipo de roupa. Agora, pensando em esportes como basquete, como futebol, tem também a história dessa tenista que, agora me fugiu o nome, a gente vai procurar, que era a tenista que começou a cavar as suas roupas, e aí todo mundo, nossa, olha ela com os braços de fora, imagina isso nos anos 50, 60, né? Se jogava tênis, e tênis era um esporte de elite, né? Com vestidos mais compridos, ela foi encurtando, porque atrapalhava o movimento. Cavando, claro, a mesma coisa o golfe. Botaram, né? As meninas começaram a usar umas bermudas, né? Porque o vestido pro golfe não combina. Fazer o movimento, né? Então é uma busca por conforto que naturalmente vai abrindo mundos, né? Para mulheres, para pessoas, né? Que não estavam na sociedade inseridas, não, né? É interessante isso. E a migração da roupa, a gente falou aqui do colete e tal, mas e o suéter, o que é um suéter, né? Aquele pullover que a gente coloca o suéter, ele era usado para suar, sweat em inglês. Tu imagina, é absolutamente inviável tu fazer um treino com suéter hoje em dia. Este suéter migrou para uma roupa casual. O suéter que era feito para o esporte, em peso hoje,
que atrapalharia qualquer performance, vira para o casual, para colocar por cima da camisa, para colocar por cima da camiseta, por baixo do casaco, por baixo do terno, essa camada intermediária. E o inverso também foi criado, que era, então, nós temos as fibras naturais, elas não são tão anatômicas, tão, né, efetivas para o esporte. Se desenvolve, e essa é, como tu falou, a revolução, a fibra sintética. Tu falaste antes, o que se tinha? O linho e o algodão vindo das plantas, a lã, tanto a lã de ovelha, quanto o cachemir, né? Quanto, o que mais? Couro, tudo vindo de animal, né? Ou vegetais, a seda, né? vindo... Sim, ou vegetais, como vindo... o linho e o algodão. E a seda de animais, né? Do bicho da seda. Se desenvolve em laboratório um fio. O fio sintético, como a gente já falou aqui muito, que hoje, 2021, de tanto que a gente produz fio sintético, a gente tem um problema muito grave no mundo da moda, que é o resíduo. É plástico, a gente está produzindo plástico, mas isso não era pensado e não foi pensado, não tinha como ser previsto, né, em 1960, quando se criou, quando a DuPont, que é um grande fabricante de tecidos, cria o que era chamado de spandex, né? Sim. Eles falam em inglês, que é o primeiro nome que a Lycra recebeu. Eles patentearam e registraram diversos outros nomes que nem chegaram à minha infância, por exemplo. Na minha infância, o que a gente tinha era Lycra, para fazer exercício, para fazer jazz, eu nunca fui bailarina, nem fiz aula de balé, mas eu fazia jazz, era malha para o colégio, para o dia que tinha, era de Lycra. Nossa, que momento ter uma coisa de Lycra. E aí tu fecha os olhos, pega uma imagem de uma mulher dos anos 80 fazendo aeróbica, que era o que se fazia, né? Como é que tá essa mulher vestida? Ela tá com uma lycra e com um maiô por cima, porque as suas partes pudendas, elas ficavam muito expostas pela primeira vez na história da humanidade, marcando o corpo. E aí um senhor de uma empresa tem e bola, né, uma grande ideia, que é fazer em forma de diamante uma proteção extra aquelas partes que você está imaginando mesmo, que era um desconforto completo, né? Que é uma legging, onde a mulher podia sair do seu treino, de qualquer tipo de esporte, e pegar os filhos no colégio, né? De alguma maneira até trabalhar, né? Dependendo do conjunto de roupas, né? Eu acho que tu tá dando já um pulo aí de 2 décadas, porque essa é uma revolução já dos anos 2000. Tá fazendo também o pé no acelerador. Não, quando a mulher tirou o maiô de cima, quando ela deixou de ser o super-homem. Tá, mas né? ainda no maiô usava de uma cima. cueca por cima da lycra, né? Era isso que ele fazia. A gente tinha a lycra, no nosso caso a gente pensava quase como uma meia, porque ela era muito fininha, mas ela colava no corpo e deixava tu fazer os esportes com plena mobilidade. E aí, fecha os olhos e pensa na Jane Fonda fazendo aquela aula lá de aeróbica, cabelão, né, meio pantera, meio não sei o quê, com aquele maiô por cima, as polainas, né, clássica, e aí o mundo da aeróbica, aí protegia, foram ganhando. Esse mundo da fibra sintética também se expandiu, a própria DuPont foi para o elastano. O elastano é já esta mistura, como temos aqui, e inclusive vinha caráter, né, porque fui meu figurinista hoje, Luciano, disse que eu precisava vir com uma roupa atlética, isso é um marco no Moda Importa, porque não é um tipo de coisa que eu gosto de usar normalmente, mas a gente vai falar sobre isso, e estou aqui com uma roupa de yoga, mas com elastano, esta mistura de colocar uma fibra que estica junto com fibras naturais, como o algodão, por exemplo, ou inclusive fazer um casamento de fibras sintéticas, mas que elas tenham essa flexibilidade, foi evoluindo. Do spandex para a lycra, para o elastano, para aí sim dar esse pulo da legging, protegendo, digamos, as partes das mulheres, né, sem marcar tanto, mas ainda sendo uma roupa que marca bastante, mas junto com isso, se quebrando paradigmas de para onde essa roupa era para ser usada. Perfeitamente, né? Para onde vai, né? Que é o que para onde vai, então, o que era? O que tu tinha com uma roupa de esporte? Tu mesmo, a nossa constante discussão aqui, qual é? Tu tá sempre de moletom, de calça de moletom, esses dias a gente foi sair para jantar, e aí eu falei, e os nossos amigos, um grupo de amigos que tem um pouco mais de idade do que a gente, são bastante críticos à calça de moletom, porque talvez eles não tenham pego esta tipo, tem uma piada do Seinfeld, né? Do Seinfeld, dentro desse episódio que a gente tá comentando aqui, que ele olha pro amigo dele e fala assim, ele tá com uma calça de abrigo, assim, ó, sabe o que tu passa?
com essa roupa... Qual a imagem? O que tu quer dizer, né? Quando com essa roupa, tu passa o seguinte, eu desisti da vida. Desisti. Eu acho que o Luciano representa bastante, porque inclusive tem uma brincadeira assim, ó, de um blusão aqui que eu não posso mais ver, porque daí a gente também vai chegar lá, mas tem todos os outros fatores agora de home office, bababá, pandemia, babá. Mas antes disso, voltando aos anos 2000, o moletom, imagina um homem estar trabalhando com uma calça completamente sportwear. E mais do que isso, né? Até o abrigo, assim, né? Bom, por exemplo, nos Estados Unidos se vende mais calças apertadas, né? Com elastano do que calças jeans, né? Para as mulheres, né? Acho que no mundo do masculino talvez não seja tanto assim, porque as mulheres têm têm uma riqueza maior, matemática de combinações do que o homem. Né? O abrigo ainda para o homem é uma coisa mais, né? O homem não usa, vamos lá, uma calça apertada no homem é para ciclismo e corrida. É difícil tu ver num escritório, né, um cara com uma calça apertada, né? Quer dizer, existem calças mais apertadas, mas com um corte um pouquinho diferente, né? Isso começou com o Chitãozinho Chororó e com o Zezé de Camargo e Luciano no mundo todo, né? Eles apertaram bem aquelas calças jeans deles lá e tudo mais, né? Óbvio que eu tô fazendo uma brincadeira. Agora, o mundo feminino consegue fazer composições mais ricas, né? Onde tu pode usar uma calça que tu vai pra academia e vai trabalhar, né? Agora é meio ridículo um homem ir com uma roupa de ciclismo trabalhar. Né? Tá, eu não tô dizendo que não pode. Não, eu entendo, só que eu acho que tu também não precisa ir tão à ponta da cadeia, assim, do outro lado. Existem roupas sportwear, que não claro, é necessariamente... Claro. Que são as mudanças de nome, né? São as mudanças de nome. Não, a mulher mesmo no dia a dia, ela não tá com a roupa térmica lá da corrida, com aquela gola, com coisa. Não, a gente tá falando de uma roupa que talvez venha da yoga para levar o filho no colégio, que a nomenclatura... A nomenclatura obedece isso, né, de uma maneira, né, na história das roupas, né? Porque antes da rua é sportswear. Uhum. A gente está usando roupas da prática esportiva em outros momentos, Perfeito. Porque elas são confortáveis, elas nos liberam, elas dão liberdade para as mulheres, principalmente, né, que sempre foram as mais aguçadas por olhares, digamos assim, as incomodadas. Não, né? as reprimidas pela moda, né? Sempre foi assim, sempre tinha, a roupa sempre colocava a mulher no lugar dela, naquela sociedade, naquele ano, né? A mulher nunca teve a liberdade que se tem hoje. A mulher era reprimida, ela não ia trabalhar, por exemplo. Ela tinha que cuidar de filho. Não, né? Imagina, tu vir do espartilho pro vestido para não mostrar o tornozelo e uma evolução até chegar na mini saia. Então a mulher sempre foi afastada e a roupa sempre colaborou para isso. Então, o sportswear, ou seja, todo mundo praticando esporte, deu essa primeira liberdade. E aí, depois do sportswear, a gente vai para o streetwear. Porque aí essas roupas são tocadas, aí grandes estilistas começam a trabalhar com isso. E aí eles chamam de hoodies, né? Hoodies, o canguru. O canguru com a mãozinha aqui na época. Aí o Muhammad Ali... Muhammad Ali, por exemplo. Exatamente. O Muhammad Ali treinava com aquilo, porque ele queria proteger a cabeça dele de uma chuva ou do frio nas orelhas, né? Então ele usava isso, então começaram a usar, porque o Muhammad Ali foi um... Rambo. Rambo. Cassius Clay antes. Eu confundi. Mas o Rambo não andava sem camisa. Eu queria dizer o Rock Balboa saiu. O Rock Balboa, sim, certamente nos anos 80 é um filme disso, né? O cinema colabora, claro, sempre para isso, né? Então, a gente vai para isso. E aí, hoje, as coisas meio que Qual é a evolução do streetwear? Qual é o termo que evoluiu de sportwear, streetwear, activewear, que era, né? Então então é streetwear, mas é active. Qualquer coisa de atividade que eu possa me mexer. E hoje a gente fala em quê? Athleisure. Tá difícil. Bota aí o áudio. Atleta com moda, né? Qual é a palavra que com leisure, com leisure, exatamente. Com lazer, com prazer, E aí tem também, nessa vertente, eu vou ficar assim, tá? Agora achei que ficou legal. É uma mistura de outras fontes que abasteceram esse tipo de design, né? A gente tem aí, começa a misturar com a música, já no streetwear a gente tem uma influência muito grande do hip hop e do rap. Aliás, com supermarcas adentrando, com supermarcas, né? O maior contrato fechado por uma mulher no mundo da moda com uma supermarca é da Beyoncé. A Beyoncé ganha mais que o Messi,
né, na Adidas. Na Adidas. A Rihanna virou bilionária por causa do mundo da moda e não por causa do mundo da música. Claro Hoje, que o mundo da música levou-a a ter parceria com a Puma e outras marcas, né? Mas a grana mesmo vem daí. Aliás, alguns outros rappers, né, ficaram bilionários. O Dr. Dre fica bilionário por causa dos fones Beats. Não, e quantas outras coisas, já Bebidas, falamos tanto aqui de Kanye West, de tantos outros, falamos aqui de Virgil Abloh, com toda essa influência do streetwear, mas agora a gente está falando especificamente da cultura de trazer essa roupa para o dia a dia, de torná-la aceitável e também tecnológica para isso, né? O que a gente vê hoje, e especificamente falando também de um tempo de pandemia, em que muitas pessoas foram trabalhar em casa, mas que também se perdeu muito do ir e vir, né, do trabalho, então te proporciona, aquele meme do tô aqui só com uma blusa e por baixo tá de pijama. O conforto chama, o conforto, né? Fala mais alto. Porém, as marcas também se aproveitaram disso para criar suas versões do abrigo, que não é o abrigo, é um derivado, né, disso. Eu me lembro de uma coisa, assim, eu era pequena, acho que eu tinha 7 ou 8 anos, talvez 8, e os meus pais foram fazer a primeira grande viagem, assim, da vida deles, foram para a Europa pela primeira vez, foi um grande momento, assim, imagina, eles iam para Paris, para Londres e acho que para Madrid, não me lembro direito. E eu me lembro da minha mãe montando, pensando no jeans, e daí a temperatura, e daí o sapato, e daí eu lembro que depois ela me falou que o sapato foi um problema, porque era um sapato novo, baixinho, mas que fez bolha, porque ela sempre teve essa coisa assim, a minha mãe não usa roupa. Jamais tu vai ver a minha mãe numa roupa de ginástica. Até porque ela não faz ginástica, mas não é isso. Não, tem essa cultura, sabe, de tu poder usar a roupa de ginástica sem estar fazendo ginástica, sem estar fazendo qualquer esporte. Mas a minha mãe, tu nunca vai ver ela com um moletom e um tênis. Isso não combina, porque ela também vem dessa geração em que isso não ia pra rua. Já o meu pai pode passar tranquilamente o dia de abrigo, sabe? Mas nessa época eu me lembro que aí ela fez essa mala com todo cuidado, foram para a Europa e eles foram com um casal de amigos, não vou dar muitos detalhes porque vai que alguém nos ouve, e que eles levaram tipo assim, na mala ela tinha uns 3 ou 4 abrigos de tactel, tu lembra disso? Claro. O tactel que era aquele nylon. Todo mundo sabe, né, gente, barulhento e que era todo amassadinho, e ele tinha 3 ou 4 de tactel, eles só mudavam a camiseta e um par de tênis, e era assim que eles andavam, e a minha mãe falava que no final ela não aguentava mais ouvir pelas ruas da cidade, de tanto que se caminha, era para aquele do tactel, e que ela ficava com vergonha que eles estivessem indo a, enfim, museus e não sei o que, coisas, e conhecendo o país com abrigo, mas tu vê, isso a gente está falando de... 30, um pouco menos de 30, 28, 27 década de 90, anos atrás. Década de 90. Década de 90, exatamente, o abrigo de tactel colorido. Então, existe sim uma evolução cultural, mas eu acho que a gente esbarra num limite, assim, a meu ver, todo mundo tem que usar o que quiser, o que se sentir bem, sabe? Mas eu acho legal ter como é que eu vou te dizer? A variação, eu ainda sou um pouquinho conservador em algumas coisas, por exemplo, assim, eu gosto de ficar em casa só, assim, eu ainda não quero ir num lugar, numa coisa de trabalho e estar vestida com o meu moletom, meu hoodie de yoga que tu me deu de presente, sabe? Mas eu entendo que isso faça parte de um outro estilo, como o teu, que gosta de passar o dia de calça de moletom. Sabe o que acontece? Acha que a calça de moletom é cool o suficiente para botar um tênis legal e uma jaqueta e jantar num restaurante. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, tá? A moda, o ser humano se veste, né? O ser humano se veste. Aquele filmaço do Leonardo DiCaprio, daquele livro que estava esquecido, e que ele sobrevive, né? Andando no inverno dificílimo nos Estados Unidos. É ali que ele ganha o Oscar, né? Ele esvazia a carcaça de um cavalo e se deita dentro dela para passar a noite, senão ele morrer. Né? Então o ser humano pega a pele para proteger, né? Claro. Assim vai. Quando a gente começa a ir para a cidade, a gente começa a se mostrar mais e começa a ter a palavra que eu queria chamar esse episódio e trazer essa palavra, que é uma palavra que todos nós buscamos sempre, em qualquer coisa, que é o conforto. Né? A busca por conforto na moda, ela é quase que prioridade hoje em dia. Né? Claro que vai ter um momento, eu lembro da Katy Perry chegando numa festa da MTV com um balde de
de pipoca na cabeça, porque ali tinha uma brincadeira, porque claro. o VMAs permitia isso, né? Não era nada. A Lady Gaga fez isso também em várias festas, usar roupas absolutamente não roupas, então quer passar uma outra coisa com aquilo ali. Mas os bilhões de seres humanos se vestem. E a roupa protege do frio ou dá conforto no calor. É assim que a gente mais ou menos usa as coisas, né? Só que a roupa ainda é, hoje, ainda é, ela ainda é um limitador. Ela ainda diz quem tu é. Só que hoje, o que acontece? Como nos primórdios. E antes ainda mais, corte. Né? Porque aí como estava no teu corpo, a qualidade do tecido, né? Onde tu usava, como tu usava. As cores, tudo isso definia. Tanto é que muitos e muitos navios saíam da Europa para buscar exatamente isso em alguns lugares do mundo. Né, para uma classe mais abastada poder, né, ter mais conforto, beleza, porque conforto também é uma palavra muito ampla para isso aí, né? Hoje, e aí até o episódio de explicando cita, hoje homens mais ricos do mundo caminham com um tênis de corrida, usam um moletom de capuz, né? E uma parece o Mark Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg é um dos caras citados, né? E aí eles linkam que tem pessoas da cor negra com a mesma roupa, né, praticando um esporte e levam um tiro por trás. Um policial achou que aquela pessoa da cor negra com a mesma roupa estava praticando algum tipo de crime, né? É óbvio que aqui a gente pega, a gente sabe dos números, né, em cima disso, e a gente não pode nem ampliar esse assunto neste episódio em si, sim, né? Mas ainda é só a roupa não consegue ainda, né, dar uma cara universal, apesar de grandes artistas, né, de grandes figuras do esporte usarem aquelas roupas, né? Eu vou dar um exemplo gigantesco da Nike. A Nike se torna uma outra marca quando ela assina com um jogador chamado Michael Jordan, né? Quando ela lança o primeiro Air Jordan, ela assina, aliás, ela assina e ela não dava mais dinheiro que outras marcas daquela época, como a Converse. Essa história é contada naquele documentário muito legal da Netflix também, parceria com a ESPN, né, do Michael Jordan. Então, linkado ao Chicago Bulls, né? Então, a roupa, ela tá mais universal, digamos assim, né? Porque, vamos lá, mais igualitária. Exatamente, né? Um corte usado por alta costura é imediatamente copiado por uma H&M, uma Zara, e a gente usa, né? Se tá na moda, ela tá acessível pra gente. Eu tô falando gente que, obviamente, que não é miserável, que não tá pensando hoje em comer, né? Eu tô falando, né? Sim, por favor, bons ouvidos, todos entendemos, né? Porque eu estou falando, né? Mas ainda assim, ela não consegue afastar algumas coisas que a sociedade está andando. Só que se a gente for comparar com 100 anos atrás, o avanço é gigantesco. E isso que eu acho mais legal. A busca pelo conforto, ela fez com que mulheres, negros, hoje em dia, gordinhos, que foi o nosso assunto, né, do episódio passado, pudessem ter mais liberdade para serem o que eles são. E invadirem espaços que teriam que ser deles e que não são deles. Né? Se a gente quer causar algo que a gente quer que o Moda Importa prove o quanto as coisas de moda fazem a sociedade avançar e dar mais conforto, é impressionante como um assunto que começa com Olimpíadas chega, né, com a palavra conforto em volta disso, porque um esportista precisa de conforto, né? Sabe que teve umas Olimpíadas, uma época da natação, que eles usavam uma roupa que copiava meio que uma coisa de tubarão, né? Foi considerado doping, entre aspas. Foi cortado. Agora é sunga e maiô, sabe? Tipo assim, específico, assim, porque tava todo mundo nadando mais rápido, deslizando mais rápido, né? Então eu acho legal esse link, assim, sabe? Eu acho só que tu fala, ainda óbvio, é um fator de discriminação ou de segregação, sim, ainda é. Mas a gente está numa época em que é cada vez mais igualitária. É isso que eu estou fazendo esse comparativo de 100 anos para cá. Olha o quanto evoluiu. Podemos todos usar um moletom, uma calça com elastano, seja um algodão com elastano, seja ele slim fit, seja ele bag, largo, justo. Eu, como estou hoje, com uma legging. A legging, ela tá aí para todas as mulheres, né? Seja essa mulher baixa, alta, magra, gorda, é acessível. Tem leggings com, talvez, uma super tecnologia, um elastano assim, assado, que seguro, mas tem leggings
leggings vendidas a preço de banana, feitas por lojas de departamento. Então, todos podemos usar, e talvez o athleisure, ou o sportwear, o streetwear, seja a roupa que mais congrega, né? Que mais unifica. Porque tu não tem uma diferenciação de tecido muito grande, claro, um pouco na tecnologia, mas se a gente for falar moletom e legging, é moletom e legging. Tu não tem uma diferenciação tão grande em corte, tu não tem uma diferenciação tão grande em tendência. A gente tem ali uma coisinha, agora em pandemia, era aquele tie-dye, o conjuntinho, aí um moletom cropped com não sei o quê, mas de maneira geral não é uma área que sofra tanto com tendência, sofra no sentido de ter que se, né, reinventar. Então, talvez seja uma das formas de mais congregação, assim, na moda, para todos, para todas as classes etárias, para todas as faixas, enfim, classes todos os monetárias, pesos, cores e gêneros, né? Cores, gêneros e bolsos. E essa sempre foi a vontade de Moda Importa. Foi muito legal linkar isso de Olimpíada com, né, a busca por conforto para ter liberdade de fazer uma coisa, que começa lá com a liberação das horas de trabalho, para ter horas de lazer, né, e praticar esportes na hora de lazer, correr, boxear, jogar algum esporte, né? Faz com que a gente queira mais conforto, o conforto universaliza, digamos assim, a moda, né? Coloca na sociedade esportistas e atores e atrizes, eles são símbolos na TV, com a ajuda da TV, para universalizar isso, né? E aí mistura, né? Porque aí a gente tem hoje a capacidade de uma atriz, de uma cantora ou um cantor negro, principalmente no hip hop americano, né? De universalizar aquilo e lançar uma tendência também, né, de alguma maneira. Isso era impossível de acontecer na moda. A gente contou aqui várias histórias, né? O Teofar Clemens, a família dele foge da Libéria por guerra civil, vai para Nova York, o cara é uma mente absolutamente avançada, e aí um atleta da Libéria convida ele, cara, somos tão poucos, faz um monte. E o Teofar fala assim, olha, detalhe, eu tô fazendo roupa pra gente usar pra sempre. Eu não tô fazendo roupa só para as Olimpíadas. Claro. Né? Porque na hora que o Matadi foi correr, ele usou a roupa que tem que usar. Né, que dá mais conforto para as provas de velocidade que ele corre, dá né? mais 100 metros e 200. 200 até ele nem participou, ele correu de 100 metros, ele não se classificou para a final. Ele não foi bem nas Olimpíadas, o liberiano, né? Mas fica na história, porque se tu colocar lá Olimpíadas, roupas, essa história do Teofar Clemens vai ser a que mais tem links em língua portuguesa, né? Por essa riqueza, né, de detalhes e de imagina, de um cara sair de um país da Libéria. A Libéria fica no lado de cá, né? No lado oeste da África, fica no Atlântico da África, não lá no Índico. Então é legal esses vínculos, assim. E eu fico muito, muito feliz, assim, também, porque, de alguma maneira, tu tá aí com o teu hoodie, né? O teu moletom, com um brinco da Dvoskin Cooks. Então, aquela quebra que tu gosta tanto, né? O high-low. O high-low, eu gosto dessa expressão. É o high e o low. Low, né? Eu acho que é absurdamente possível, assim, tu colocar no teu dia a dia uma coisa que tu possa usar, que tu possa ficar com ele na orelha, que tu possa dormir, e tu colocar um moletom, e daqui a pouco tu colocar uma bota. Até tô com uma bota que o Clemens fez parceria, já fez, desenvolveu, deu uma quebrada também, que é uma bota UGG, que é aquelas botas forradas de pelo por dentro, que esquentam aqui no frio do sul do país. Mas assim, tu vê como uma coisa puxa a outra, né? É uma roupa de ficar em casa, mas que tu pode estar com uma joia, mas que tu pode sair para ir buscar os filhos, para ir trabalhar, para fazer alguma coisa rápida. Como eu disse, não é a minha preferência, não me define, mas acho que é possível, é viável para todos nós. E isso que a gente ainda não falou aqui nas Olimpíadas, eu queria que a gente tivesse falado lá no começo de tudo, como foi, chegasse em Olimpíadas e pudesse também discutir os trajes femininos das Olimpíadas, porque continua sendo uma das polêmicas, digamos assim, né? As delegações em que as mulheres ainda estão de biquíni, em algumas coisas, as outras que as mulheres optaram por colocar shorts. Teve um bafafá em cima disso, de por que uns têm que usar não sei como, por que a outra... Mas eu acho que isso é um assunto à parte, assim, que a gente não precisa... A grande discussão foi no vôlei de praia, e para mim a discussão pega e é válida pela obrigatoriedade de um tipo de roupa. Né? Porque no vôlei de praia, as pessoas praticavam o vôlei de praia com as roupas da praia. Só que a competição... E o que se usa na praia? Se usa na praia biquíni, por exemplo.
As meninas usavam biquíni, com câmeras atrás delas quando elas vão sacar ou receber um ponto, né? E elas perguntaram, a gente quer usar uma outra roupa. E aí, não dá pra usar, porque a roupa do esporte é essa. Pra mim, aí tá o problema. Agora, por que se usa biquíni no vôlei de praia? Porque ele nasceu na praia. Na areia. Estavam na praia jogando, foi ali fazer uma pelada de vôlei, jogou. Exatamente. Mas agora ele não é necessariamente mais funcional, nem nada do tipo. Sim. E talvez cause um desconforto. Agora, tu colocar essa obrigatoriedade é que é realmente o problema. Sim, aí né? Por que não pensar numa outra solução? Onde colocar o nome da jogadora, por exemplo, né? Algumas coisas que precisam na Olimpíada, o número, isso tudo, né? O vôlei, por exemplo, assim, jogava com as gurias, o vôlei de quadra, as gurias usavam tipo uma sunga. Lembra como era antes? Assim, até tinham várias fotos delas tirando a sunga. Agora tem um shortinho um pouquinho mais comprido. No handebol a mesma coisa, né? O handball a mesma coisa, né? Então, a obrigatoriedade é muito chata, né? As islâmicas, as muçulmanas que jogam vôlei de praia, elas usam uma mini burca. Eu lembro que a Nike e a Adidas fizeram essas roupas, né, tapando assim o rosto e o cabelo, quase todo o rosto e o cabelo, né, o burkini, né. Então, tipo assim, são adaptações, assim, esse grito, ele é absolutamente, pra mim, cabível, assim. Não a discussão de por que elas usam biquíni. Elas usam biquíni porque o esporte nasceu na praia. Sim, né? Mas agora, ele não tem que ser o uniforme, claro. Usar uma roupa maior. Tem uma diferença, como a que tu falou da natação. Se ele não interfere para mais ou para menos, né, no desempenho, se ele não modifica o resultado, tem que ser uma coisa de livre arbítrio, né, de como vai ser desenvolvido, de conforto, pensando em conforto, porque, por exemplo, os homens do vôlei de praia não jogam sem camisa. E de sunga. Eles podem até jogar se eles quiserem, mas eles têm que botar algum lugar que tem o nome e o número. Aí é um problema. O Renato Gaúcho lá na praia, no Rio de Janeiro, jogando futebol, de sunga. Tá ali de sunga, porque mas isso levado para uma quadra de areia artificial em Tóquio, não faz, talvez não faça nenhum sentido, Aí tá toda a razão feminina na reclamação, né? Claro. Por que os caras tá copiando a praia? Porque os caras não estão de sunga só. Exato. E porque a obrigatoriedade de elas estarem de biquíni, né? Sim. E eu acho que também uma coisa que me chamou bastante atenção, a gente falou aqui do skate no começo, a Nike criou essa linha para alguns países, né? Japonesas, para o Brasil, a Raíssa. Brasil, Estados Unidos, Japão e França. Pois é, e me chamou atenção todas as roupas, porque é um esporte que também não exige um tipo de tecido ou um tipo de... Claro, certamente se opta por um tecido mais leve, porque estava muito quente em Tóquio. Então, isso pesou muito nas Olimpíadas também, né? Ontem estava 43 graus. Nossa, uma umidade, assim, o desempenho é afetado por conta disso, e lógico que tu tem que trabalhar com um tipo de peça de roupa que te favoreça naquele clima. Pouquíssimas skatistas e skatistas usaram o macacão da Nike. A Nike não pensou nisso, porque a roupa, já existe o skatewear, né? Lembra das calças que viravam bermuda? Claro, sim, aquelas coisas largas, né? Exatamente, cargo, né? Marcas que nasceram do skatewear. A mesma coisa, o surf. O surf é a mesma coisa, surfwear, né? São esportes independentes que agora chegaram nos Jogos Olímpicos finalmente, né? E deram a cara, e foram dois esportes muito queridos, com uma audiência muito grande, porque eles já são desenvolvidos, mas assim, cada menino usou o que queria. Isso que eu ia falar. Ontem tava assim. O pódio foi assim. Isso que eu ia dizer, que me chamou muita atenção, principalmente ali quando a Raíssa estava competindo, uma menina, né, de 13 anos. Tu vê isso, eu adorei isso no esporte, porque tu vê o estilo de cada uma, mesmo dentro do uniforme. É diferente de tu estar lá com um maiô, né, uma touca dentro d'água nadando, que tu mal consegue ver. No vôlei tá todo mundo igual, no futebol tá todo mundo igual, né? E no skate, apesar de ter a delegação, o uniforme, né, tem o estilo de cada uma, e eu fiquei reparando no tipo de tênis que cada um usava, de como elas dobravam as calças. A Raíssa usava uma calça de couro, a outra menina, desculpa que me fugiu o nome agora, brasileira, a Letícia, eu acho que é esse. Isso. Tava de legging, optou por uma legging, provavelmente usa, e é assim que ela pratica skate. Então, e a Raíssa com acessórios, eu acho isso muito legal, e justamente, olha aqui o que eu tô fazendo, tô de brinco, isso que eu tô sem anel, tô sem pulseira, mas ela cheia de pulseirinha, e anel, a outra com uma tornozeleira, é um esporte que proporciona isso, porque tu não tem ele é muito, eu posso estar falando besteira, tá, mas ele é muito um esporte, técnica, né? Ele habilidade. Tem, além da habilidade, mas ele precisa de roupas um pouco mais fortes, né?
porque é um esporte de muita queda no concreto, né? Perfeito. No ferro, né? Então ele precisa de coisa mais forte. Por isso que o tênis é mais forte. A gente usa muito tênis de skate, né? Isso já tá espalhado. Eu lembro daquele filme Kids, da minha adolescência, que eles usavam o suede da Puma, né? Bem clássico, assim, bem bonitão, assim. Eu amo aquele tênis. Eu comprei aquele tênis, mas é para acabar o episódio de hoje. Aquele tênis, ele saiu da principal loja do Alegrete na minha adolescência. Primeiro a gente viu no filme e aí a cidade queria comprar, né? Aí não tinha mais. E aí eu achei... O Kids é para maiores de 18 anos, né? É para maiores de 18 anos, né? Aí eu comprei... eu passei numa loja que era tipo assim, o que não tinha vendido na Isolan, que era uma espécie de Paquetá, né? Esportes do Alegrete, iam para umas lojas meio paralelas, que eram dos donos da Isolan. Né? Tipo assim, tipo pra saldo, assim. Aí eu passo numa loja e eu vejo um suede Puma único, azul, azulzinho, com a marca da Puma branca, assim, eu não acredito nisso. E eu cheguei na loja e, assim, eu queria experimentar que número que ele é, e a moça, assim, é 38, eu calçava 39. O meu dedo ficou apertado. Foda-se. Fui correndo em casa, eu pedi, moça, eu tô indo em casa implorar pro meu pai pra comprar esse tênis. Eu vou implorar pra ele. Por favor, guarda ele. Assim, mas isso aqui ninguém busca aqui. Isso aqui tá aqui já há 4 semanas. Ninguém quer. Ninguém quer. Eu assim, mas por favor, separa ele. Ela separou, fui de bicicleta, correndo pra casa. Implorei pro meu pai, que é a parte mais difícil. Meu pai cedeu. Eu peguei a bicicleta, fui correndo lá. E, Marcela, eu usei o tênis até ele abrir com os dedos apertados para estar na moda, para estar adaptado ao que eu sentia e gostava, né? Então, um beijo a todo mundo que um dia apertou o dedinho no sapato aí para estar na moda. Nunca! Para estar adequado, né? A gente falou de conforto, que meio que girou e fez essa revolução, né, nesses últimos tempos da moda. Isso aconteceu em menos de 100 anos, galera. Em menos de 100 anos isso aconteceu. Essa revolução toda que a gente contou, né? A Dvoskin Cooks, né, tem marcas, né, a gente mostra num vídeo que a gente estava passeando pelo Iguatemi, um Breitling, que não pesa nada, que é muito usado pro Iron Man. Light é uma coisa mais leve que titânio, né, uma coisa loucura, assim, né. A água da pedra é água, não vou nem falar, né, o quanto tá linkado à nossa vida e o quanto é necessário, né. O Grupo IES entrou com a gente para falar de design, sustentabilidade. No design tá incluído beleza com tecnologia, então tem tudo a ver com hoje. E a Viva Bartzen tá aqui para mudar 2 ambientes da nossa casa, onde nós vamos juntar os 2 meninos num quarto e transformar o outro quarto num palco de música, de brincadeira, de Não dá spoiler, Luciano. Né? Então tudo isso pensando em conforto, porque o conforto, a nossa luta por conforto é uma luta que envolve muito mais do que eu tô bem aqui. Isso tem um significado bem maior. Chegou a dar um sol na tua cara bem nesse exato momento que eu falei isso aí. Então, muito obrigado, Dvoskin Cooks, Água da Pedra, IES e Viva Bartzen. Obrigado, Steel The Look, que ajudou a contar essa história nas suas páginas, né, de roupa e moda nas Olimpíadas. E a gente se despede com mais um Moda Importa. Feliz a vida, que a gente cumpriu o nosso papel. Beijo pra ti, Marcela. Um beijo, gente. Tchau.